Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Khan Show, o podcast que dá aulas, um episódio de cada vez. E hoje vamos continuar nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhados por nossas duas queridíssimas convidadas muito especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Tenha a autoestima de pessoas que querem matar uma fênix. Eu ia falar, dessa vez a gente foi pra aula, mas a aula de higiene. Não. Especificamente a bucal. Eu me senti de novo na cadeira do dentista falando como você deve escovar. Eu tenho uma anotação escrito: eu não quero ser o dentista do Araragi. Eu vou mudar o foco antes da gente partir pra sinopse. Apresentamos uma gostosa muito legal nesse podcast, nesses episódios. Olha que lindo. Sabia. Yuzuru, te amo, vamos pra sinopse. Sinopse, episódio 7, Tsukiki Fênix, a Fênix Impostora. Araragi vê a sua paz ameaçada ao descobrir que a singularidade mortal que habita o corpo de sua irmã mais nova é alvo de duas exorcistas profissionais. Qual será a verdadeira autenticidade do ser? Ana, traga aí as suas impressões do episódio. Eu prefiro nadar de boca aberta no rio Tietê, prefiro andar descalça no chão de Lego, prefiro coçar minha perna com caco de vidro, prefiro beber gasolina do que ver esse episódio. Editor, por favor, coloque o meme aqui de referência. Eu vou deixar o seu áudio cru porque ele é importante. Tá? Ele nos representa, tá? Então assim, por favor, xinga. Não, eu tô passando a bola, já falei, Tibi, tá. o que você achou? Tibi, xinga! Não, a gente já começa tomando um choque. Tanto que eu acho que eu fui a primeira a assistir entre a gente e eu não aguentei. Eu falei, que porra de episódio é esse? Eu saí desconcertada, envergonhada. Porque, vamos dizer assim, ele é profundo. Não! Ai, ele vai muito fundo, né? Vai. E aí, depois a coisa, você toma coragem pra continuar, né? Você tem vontade de dropar o anime ali, mas você toma coragem pra continuar em frente. E você vai descobrindo novos detalhes, porque suavizando, né, a conversa, cara, do Fê tá ótimo. A gente sempre fala o quanto a gente descobre a história do Araragi através das histórias das outras pessoas, né? E esse arco, ele fala muito sobre a história do Araragi, principalmente a relação dele com a Shinobu. E eu tinha comentado que no começo, nesse Monogatari, ele se refere a Tsukiri no passado e no presente num dos cards. E a gente fica na dúvida, né? Tipo, será que ela morre, que não morre, né? E aí, depois que você entende que ela é uma esquisitice da Fênix, do pássaro coco, né, que eles falam, você entende por que essa relação, porque às vezes ele não sabe, naquele momento, digamos assim, dá a entender que ele não sabia dizer se, tipo, não é, tá presente, não tá presente, tipo, é humano, não é humano. Então você começa a fazer essas relações assim. E eu sempre falo quanto eu acho ele engraçado, né? Mas esse daí foi, eu acho que o arco que eu menos dei risada. Acho que também por conta do efeito do primeiro episódio. Acho que a gente ficou um pouco anestesiado, tem que dizer, tudo bem. Não, total. Não, porque você fica tudo... É muito close em peito, é muito close em bunda, é muito close É muito nos fetiche corpos de pé. todas as meninas. Uhum. E os problemas são quando são as irmãs. Uhum. Eu tô tentando achar pontos positivos pra fazer uma coisa diferente. Falar do que funcionou no episódio. E aí, sair xingando, mas eu não consigo. Olha, a Tibi já começou tocando... Eu não vou falar agora, eu quero deixar a gente discutir, eu quero deixar pra depois. Mas a Tibi já tocou no que vai ser o meu gancho, que é pro que eu acho que é a mensagem desse arco. E eu gostei
muito, apesar de tudo, apesar de todos esses pesares, e podiam ter sido 2 episódios fácil, tá? Inclusive, deixo aqui claro. Mas tem coisa aí, eu fiz uma baita alta reflexão sobre essa questão da Fênix, sobre ser ou não ser, né? Sobre o Araragi ter dúvida de quem ela é, porque é uma coisa que a Tsukiki tem dúvida, mas eu vou deixar vocês discutirem um pouquinho antes, porque eu quero maturar um pouco essa conversa. Pô, mas assim, o que eu acho complicado dessa parte do Nisemono é, tanto no episódio passado, no arco da Karenbi, quanto nesse, o principal problema tá no primeiro episódio. O primeiro episódio traz alguma coisa muito que a gente fica muito, assim, estarrecido e demora pra gente conseguir digerir o restante. E chega a ficar destoante, assim, porque parece que é uma parada meio gratuita, assim, sabe? E aí o que a Tibi falou sobre o desenvolvimento do Araragi, que a gente acompanhou lá no primeiro arco do Bakemono, embora a gente veja contar mais sobre o passado do Araragi com a Shinobu, etc. Eu acho que o desenvolvimento do personagem em si, no todo, nos diálogos e tal, vem se perdendo pra colocar o Araragi escrotão, esse Araragi que a gente não suporta 5 minutos de episódio, porque a cada 3 ele tá assediando alguém. Teve uma pausa, né, de produção entre o Bakemono e o Nisemonogatari. Então, eu não sei o quanto foram decisões editoriais ou quanto a própria versão original da Light Novel carrega todas essas questões, né, que envolvem incesto, pedofilia e etc, que a gente tá acompanhando aqui, que faz questão de jogar na nossa cara. E, tipo, o anime funciona tão bem sem isso, sabe? Tipo, são discussões tão boas que a gente tem nesse episódio que... é curioso, eu saio cansado, às vezes, de alguns episódios, porque é muita, tipo, pausa, reflete, volta, vê se você não perdeu alguma coisa enquanto você estava processando o último absurdo que acabou de passar. Era tipo na pandemia, quando o Bolsonaro falava um absurdo atrás do outro todo dia na televisão. Cara, a gente chegou a comparar o anime com Bolsonaro na pandemia. Meu Deus do céu. Não tamo bem. É, onde a minha associação livre me levou, desculpa, galera. Eu entendo esse ponto do Fê, porque eu fiquei muito na dúvida desde o primeiro episódio até vendo isso, porque eu realmente também não consegui ir atrás, mas eu fiquei muito nessa curiosidade de entender assim. Porque, inclusive, quando a gente fala de Bakemonogatari, o Fê perguntou, né, se a gente achava que isso era um ecchi, um harém, né, ou que ele permeava nisso. E quando chegou agora, ele joga isso descarado na tua cara. Ele deixou de ser o que ele foi pra ficar muito mais ecchi, muito mais sexual e ainda mais errado ainda que é com as irmãs. Que tem 2 pontos que eu parei pra pensar nisso, mas é meio complexo. Quando você é muito criança, às vezes você tem essa questão de olhar pro seu irmão mais velho, só que você olha com aquela admiração que parece um amor mais do que fraternal. Então, tanto que ele brinca. Quando a gente era criança, quantas vezes a gente não falou que a gente ia casar? Isso às vezes acontece, mas é uma forma inocente que às vezes acontece entre irmãos e essas coisas. De abraçar, de ficar junto, de falar que vai casar e essas coisas. Sem nada acontecer. Uma forma inocente. Já a gente tá falando de um cara de 17 com uma menina de 14 que já tá começando, né, a formar o corpo, e a outra de 15 com um corpo já formado. Nessa fase, já não tem mais tanto essa relação platônica com o seu irmão mais velho. Tanto que dizem, né, que às vezes você tem com a mãe, com o pai também, que dá essa sensação de paixão. Ali a gente já não tem mais. Ali já entra completamente explícito num cunho sexual. E aí eu falo, nessa distância entre o Bakemono e o Nisemono, onde que ele se perdeu porque ele mudou o rumo? Eu não achei. Então, eu acho que assim, só pra concluir, acho que o que eu queria nessa parte também, que a Tibi colocou um ponto importante, que é realmente, na construção do ser social, tem uma série de relações que elas só são determinadas conforme a gente vai tendo relação com o outro, com a cultura que está estabelecida no nosso meio, com as pessoas que estão à nossa volta, religião que a gente tem contato, etc. Então, realmente, não há como se dizer que
a negação de uma afetividade nesse sentido com alguém de parentesco próximo é algo natural, né? Na verdade, faz parte você descobrir quais são os limites, né? Que estão colocados naquela determinada conformação social. E assim, eu acho que o anime poderia muito bem explorar esse tipo de assunto. Tranquilamente, assim, sabe? Eu acho que não é o problema, pra mim, não é explorar essa questão do até onde vai a relação de afetividade entre irmãos ou não. Pra mim, o problema é, isso não é discutido. O que é colocado só é o assédio, é basicamente só o erotismo pelo erotismo, sabe? Eu acho que quando o anime tem a chance de entrar nesse tipo de discussão, como essa cena que a Tibi citou, ele se deixa ser superficial, sabe? Pra ir pra uma cena de, cavalga aqui nas minhas costas pra eu sentir sua pica roçando no meu pescoço. Eu vou falar um monte de coisa que é o que eu posso imaginar sobre a recepção. E se isso for parar no TikTok as pessoas xingarem, vai se fuder. É tudo que eu posso dizer. Mas eu acho que entre o Bakemonogatari ou a produção de Nisei Monogatari realmente tem um salto. Eu acho que eles tentaram ajustar alguma questão de público. De entender, tipo, eu preciso vender isso mais shonen do que é hoje. Como que eu faço isso? Mostrando peito e bunda. Colocando temas tabus. Porque o que eu li quando eu fui procurar alguma das controvérsias foi: no Japão incesto não é um tabu, pode ter com personagens fictícios. Tipo, meio, se você se incomodou, o problema é seu. Então, eles tiveram que o que ali em Bakemonogatari a gente tem, mas, tipo, só nos incomoda mesmo quando é com a Mayoi, porque ela tem ali 10, 11 anos. Tudo isso foi muito reforçado. A Kambaru é lésbica? Não. Ela vai aparecer nua todo episódio. Como assim, uma personagem lésbica? Não. Como assim um adolescente vai ver uma mina gostosa, é a irmã dele? Não importa. Eu queria fazer a conta, tipo, em 2012, quanto se pagava pra um animador fazer um episódio? E quanto uma pessoa ganhou pra animar aquilo? Eu precisava, tipo, ver quanto alguém no final acabou ganhando, quanto dinheiro foi desperdiçado. Ana, não tem valor o suficiente. Não tem valor o suficiente. E eu acho que faltou só a gente dar qualquer contexto pras coitadas das pessoas que estão ouvindo isso. Não viram. Porque, sei lá. Você não viu o episódio? Sai daqui, meu. Sobe daqui, meu. Vai ver o anime e depois volta. Oxi. Vou dar contexto agora, pessoal. Será que alguém quer spoiler ouvir um podcast pra saber se vale ou não ouvir? Não vale. De verdade, eu nunca pensei tanto em Ana se importa mais que o de meu próprio hoje. programa. Mas é porque eu sou o tipo dessa pessoa que gosta de ver opiniões de vez em quando antes de ver algo. Também por um contexto geral, que o arco de Tsukiji Phoenix tem 4 episódios. Um dele é fanservice com irmã 150%. Aí o outro também é 100% de fanservice. Aí os últimos 2 tem história. E aí o terceiro tem, tipo, 50% de fanservice. E o último só 25%. Então, o que a gente tem de útil desse arco é, tipo, menos de 75% do total. Porque todo o resto é peito, bunda e incesto. E ao contrário do que as pessoas no Reddit falam, não dá pra você fazer uma cena. E eu acho que talvez é uma coisa que a gente até pode comentar sobre a diferença em Monogatari agora pra outros animes. Existem gêneros que vão falar sobre relações um pouco confusas entre irmãos e irmãs. Mas nenhum vai ser tão explícito como Monogatari é. E uma coisa de escovar os dentes vira sexo. E vira os irmãos falando que se dão bem porque começaram a se pegar sem tela. Acho que o que choca, eu acho que isso é uma coisa importante para ser discutida e até problematizada, se a gente quiser, é o quanto isso choca por ser explícito. Porque tem muitas coisas que são bem... É tipo, um exemplo que não é nocivo, mas eu esqueci o nome do anime de comida. Você faz comida e compete. Shokugeki no Soma, Food Wars. Food Wars. Food Wars. Esse mesmo. Quando as pessoas comem, ela aparece uma cena como se elas estivessem gozando. Mas é engraçado, tem um contexto. Ali não, começa uma cena estranha e termina com: eu estou gostando de estar em cima da minha irmã e minha irmã gostou de eu estar em cima dela e concordamos ambos de fazer mais isso. Gente, eu tô na casa da minha avó falando essas coisas e ela tá ouvindo. Tive que, pela primeira vez, gente, vocês têm que entender que eu vi entrevista com um vampiro com minha avó. Ela não é qualquer coisa que eu vou estar vendo na minha tela que ela vai se chocar.
Aí eu tive que virar e dar um contexto pra ela. Vó, se você entrar no quarto e ver alguma coisa muito estranha, é o anime, é pro podcast, eu não tenho culpa. É pro Foi meu ele. TCC. É isso. Foi ele. Não, ela conheceu os dois. Você conheceu o Felipe e o Nate, culpar eles, não eu. Também, tá Pera, valendo. mas não foi Eu- você que incentivou votar em Monogatari? Foi sim! Foi sim! Tem voto lá, tá registrado. Voto impresso e auditado, tá? Voto impresso. Eu lembrei desse pequeno detalhe, assim. Aí, caralho, a time lembrava É. disso, eu não lembrava disso. Tá Como a culpa é certíssimo. minha, eu posso colocar em quem eu quiser. Vocês ouvintes, lembram da Carol, de Jojo? É ela que se aliou Uhum. comigo e falou que Monogatari tinha que vencer. Então a culpa é da Carol porque eu não digo não pra mulher bonita. Justo. Mas assim, eu acho que nesse episódio eu me senti assim como eu me senti quando eu vi a cena do Shinji no hospital. Eu acho que foi a mesma vibe. Foi o mesmo nível desnecessário. Inclusive, eu acho que a Ana só não achou coisa de escova de dente na novel, porque eu tenho o medo inato de que, na verdade, eles tenham sido mais explícitos na novel, porque, gente, convenhamos, eles não estavam escovando o dente dela. Aquilo não foi uma cena de escovação de dente. Aquilo foi... Uma analogia. Eu vou falar, aquilo foi um grande boquetaço. Aquilo foi um grande boquetaço, tá? E eles usaram a escova de dente como metáfora, cara, E vamos deixar claro que depois os cortes vai pro TikTok e as pessoas começam a xingar a gente do Kanshou. Não que a gente se importe. A gente não tem nada contra boquete. A gente não tem nada contra sexo. Não tem nada contra hentai. A gente tem muito contra cenas de sexo com menores. E 3 vezes pior se os menores forem irmãos de sangue. Irmãos de sangue, tá? Parece que é só pra realizar o fetiche do otakuzão, mano. Só pra, tipo, vai falar, é isso que tu quer, o otakuzão. Vai lá, ó, vamos colocar a cena mais explícita possível. Tipo, Sabe o que é mais Sabe, engraçado? a A gente tá apagando muito a língua, porque a gente falou no último episódio, nossa, a Tsukihi fica entrando no banheiro, ficando de ciúmes com o irmão. Não, ela tava certa. Ela sabe que o Araragi ia aprontar alguma coisa. Ela tava pronta pra ir pra faca com o Hashinobu, porque ela sabia que ia dar chabu se eles dois ficassem mais perto juntos. Ó, aqui, paguei minha língua. Tsukihi redimida é a mais sensata de todas e é a mais nova, coitada, acima de tudo. Né? pois é, não, injustiçada. Inclusive, O arco é ela ia dela, buscar e a uma gente tá furadeira, falando né? desses dois. É, buscar uma furadeira. Ela ia buscar uma furadeira pra atacar os dois. Tipo, ela ia no posto, na loja de conveniência do Ipiranga buscar uma furadeira e a Karen, não, pera, você vai achar na de Cico, tá? Não vai ser lá não. Beleza, então Na pode de falar. Ok, mas vamos falar então do que é ruim dentro da normalidade e não o que é ruim dentro do crime? Eu não aprovo infidelidade. Eu ia falar Como isso. assim nos 4? E como assim em 4 episódios só é mencionado 2 vezes a namorada do Araragi? E o Araragi ainda fala como ama a Hanekawa. Eu também amo a Hanekawa, mas eu não namoro com a Senju Ogahara. Ele dá um papinho de tipo, ai, a Hanekawa, ligando pra mim, ai. Ela é a mulher mais bonita. Ele fala que ela é muito bonita, é o ápice da beleza, alguma coisa assim. Gente, Vagabunda. eu não aprovo infidelidade, ainda mais quando eles estavam se dando muito bem em cada um. Araragi, você ultrapassou todos os limites aceitáveis. Cafajeste. Criminoso. Cafajeste criminoso, acima de tudo. É criminoso, cafajeste, o que mais? Terror psicológico, que a Karen tava falando, eu quase me matei por sua culpa. É verdade, É. ele é abusivo. Vamos lembrar desse detalhe? Tipo, não, na Sim. escola eu pensava em você, eu pensava em matar. Gente! Que isso? Alguém dá uma Gaslight. um sameca pra essa menina? Abusador. Gaslighter. Abusador, gaslighter, e aí ela tem essa pira de querer conhecer a Suruga. E aí, tipo, eu quero conhecer suas amigas, não sei pra que isso, me cheira muito a, tipo, quero ser igual a elas pra você. E aí ela chega até a oferecer, eu te dou a minha virgindade pra eu conhecer a Suruga, Nossa, esse episódio é tudo errado, gente, pelo amor de Deus. Essa parte especificamente de conhecer a Suruga, eu só pensei que ela é meio gay também. Meio gay, meio bi, quer conhecer o exemplo dela, assim. Pode ser também. Eu fiquei nessa do tipo, ou uma curiosidade, entendeu? Porque assim, a Cambaru, ela é a star do esporte, tanto que o Araragi faz essa relação, né? Mas a gente sabe o quanto que ela é tarada e tem todos os rentais. Se a Karen faz parte do fã-clube da Cambaru, ela sabe de alguns detalhes.
Se ela quer conhecer a Cambaru, pra mim ela queria, sabe, entender da safadeza. Ou tem aquela questão dos ciúmes, né? De você querer pegar um pouco da característica dos outros à volta das pessoas que você gosta, pra você, enfim, sempre chamar mais atenção e tudo mais. Pode ir por esse lado também. Mas enfim, acho que essa é a coisa menos pior, acima de tudo, né? Eu tenho uma teoria, assim, um pouco. É que a gente só consegue ver o pior, por causa que o episódio nos dá o pior. Mas se a gente pensar em todas as garotas, elas conhecem a Hanekawa. A gente imagina que eu acho que a Sendoku, ela conhece as meninas. Porque ela fala sobre isso, já ter estudado, já ter visto as Irmãs de Fogo, alguma coisa assim. Eventualmente, elas vão conhecer a Senju Ogahara, porque é a namorada do irmão. Ali no final a gente fala... Ele fala que vai apresentar e que ainda não tinha contado dela, mas ela tava ajudando a estudar. E a Meio é um fantasma. Ele ainda fala, não diga nada que ela não deva saber. Você sabe que você é um bosta. Você Sim, sabe que você é nossa. merda. Torto demais. Em teoria, das meninas que foram singularidades, ela não conhece ou não vai conhecer por livre e espontânea vontade só a Cambaru. Existe algo de ela querer entender as singularidades, que foi por isso que ela acaba virando uma singularidade. E também quem são essas meninas, mulheres que fazem parte do harém do irmão. E aí a gente entra na questão do irmão que é meu. Eu acho que também existe uma coisa entender o universo. E quando a gente vê as que elas têm contato, que tirando a Meiyoi, que tipo, rest in peace. Só a Cambaru, elas não têm acesso. E vamos lembrar também do fato de que as irmãs têm namorados, é revelado pra gente. Que cada uma tem um namoradinho. E aí fica mais estranho, porque elas também estão tendo uma relação íntima com a Araragi. Bom, a Karen mais do que a Tsukihiko, porque ela fica tipo, você roubou meu primeiro beijo, seu nojento da porra. Eu não acredito que eu acho que a menina de 11 anos ia ser mais sensata nessa história, mas tudo bem. Eu rolei de rir quando ele vai sair pra ir pra loja de donuts. E ela fala, não volte, você não tem pra onde voltar. Você não tem casa mais, sai Você daqui, tem casa sobe daqui, mais. meu. Você me beijou, agora cai fora. Tem aquela cena dele querer ver se tinha uma cicatriz no peito, que ele podia muito bem só, tipo, tem nada aí, né? Ele ia dar uma baixadinha no Sim. kimono só pra dar uma olhada. Não sei a que cicatriz ele se refere, inclusive. Mas não, ele tinha que deixar ela pelada e pegar no peito dela, porque sim, diz ele. E outra coisa que a gente já percebeu em vários episódios, que não é só deixar ela pelada, ele amarra a mão dela. Uhum. E a gente já citou várias vezes aqui sobre referências a bondage. Sim. E mais uma vez, a gente tem uma referência ali da pessoa sendo amarrada, sendo restrita. E nesse caso, totalmente desnecessário. Eu acho que eu tenho um ponto só sobre... A gente tava sentindo bastante a diferença de um arco pro outro. E sim, existe a questão de como... Eu não sei nem se dá pra chamar de fanservice mais, mas de como a sexualização, principalmente a sexualização de personagens mais novas, ganha outros níveis em todos os momentos, comparado a Bakemonogatari, onde toda essa questão de sexualização existia dentro de um contexto de desenvolvimento do personagem e de relações, enquanto aqui nós temos 2 episódios que não constroem pra narrativa, não aprofundam relações de verdade, tal como no próprio arco da Karen B, existe uma troca da gente ver como está cada uma das personagens que ele já salvou. Aqui é meio... não constrói tanto a relação com a Karen e do Araragi. Mas, e assim, em questão de animação, teve uma coisa que eu gostei bastante, que não tinha tanto em Karen B, e teve agora em Tsukihiko Fênix, que era algumas coisas de animação antiga, estilo ocidental. Quando a Tsukuri sai correndo, os pezinhos dela dão aquele nó, que nem acontece com, tipo, pica-pau. Várias horas a gente tem esse efeito pra mostrar um sentimento, mostrar um personagem cômico. E isso realmente é muito legal. Eu sinto falta de alguns cardzinhos a mais. Que bom que eles não estão jogando na nossa cara a todo momento, mas isso é maravilhoso. E eu quero falar sobre a Shinobu, gente. A Shinobu continua sendo minha personagem favorita. Amo aquele demôniozinho. Acho que quem nunca arriscou a própria vida pra comer um doce? É basicamente o que ela faz. Do sol, só me leva pra comer donuts. Todo o meu amor está com a Shinobu. E eu adorei a cena dela mais velha. Incrivelmente, nesse arco, conseguiram deixar ela mais velha e não mostrar os peitos dela, gente. Isso é impensável. Porque não tem graça quando é mais velha. Passa dos 18 pro Araragi e perde o interesse. Eu gostei que a Shinobu ela é muito leitora de Silva Plath, né? Ela pensa na árvore dos figos, né? Ela pensa, eu quero comer todos esses doces, mas você não pode. A experiência da vida
Não é você se experimentar tudo. Você tem que escolher quais são as coisas das quais você vai se arrepender de não ter. Ou seja, come só 10 donuts, minha filha. Eu não preciso se aprofundar muito nisso. Eu só tô tirando uma onda. Mas ela tem uma relação muito legal, porque ela chama Araragi de mestre. Apesar das exorcistas terem uma relação muito parecida, que o Kaique explica, inclusive, que as exorcistas é tipo a exorcista e uma familiar, né? E aí ela fala que a Shinobu tem o sobrenome, né, o Oshino, porque ela é uma familiar do Meme, talvez, só que ela tá ligada ao Araragi. Então fica essa discrepância na relação dos dois, o que resta muita curiosidade ainda pra mim, pra descobrir o que acontece com as duas, com as 3 pessoas envolvidas nesse caso, porque, enfim, por que o Oshino pegou ela com o nome, mas ela tá na sombra do Araragi? Enfim, pergunta de $1 milhão nesse momento. Mas ela não teve sempre na sombra do Araragi, né? Tipo, teve aqueles episódios que o Araragi encontrava ela na escola. Lá no prédio, Oxina, de tá. fato, né, na escola abandonada. Então, a gente não sabe, né? Porque o Araragi tava no prédio, ela podia sair da sombra dele. Ela pode só se manifestar na sombra do verdade. Araragi, talvez. Ela é um ser que veio das sombras e grudou no Araragi por causa do vampirismo. Nós não entendemos a relação completa. Mas a diferença principal é narrativa. A Shinobu ocupa o lugar do Oshino. Também ocupa um lugar, você tem vários recursos pra colocar no lugar da narração através dos prints. O Araragi vai falar bastante com a gente, mais do que falando. A Shinobu vai intervir, então eu acho que algumas coisas são recurso narrativo. Eu não sei o quanto ela falava mais ou não antes, se ela podia andar ou não nas sombras, mas foi conveniente agora ela falar e estar nas sombras. Então a gente vai seguir e aceitar, porque é a coisa menos bizarra disso tudo. Eu acho que eu tenho comentários, mas vai, Nathan, solte. Se for 5 minutos de você falando como uma gótica é gostosa, eu vou te bater. Não, antes fosse, querida. Não preciso falar disso. Tá tudo na minha cabeça só. Deixa a imaginação rolar. Eu só acho engraçado que o Kaique fala, mano, por sua culpa perdi mó dinheirão. E ele tá comendo donut porque tá na promoção de 100 ienes, tá ligado? Então eu achei meio cômico. Mas, enfim. E ainda pega dinheiro do Araragi. E rapa a carteira dele, deu. Bom demais. Quanto você tem? Vou ver quanto eu tenho. Não, isso aqui serve já. Tá, o foda é que o Araragi vai ter que passar na poupa-tempo pra pegar o documento de novo, pra retirar a segunda via da RG, né? Uma bosta. Nossa, não, e no Japão falam que é mó difícil, vai precisar do carimbinho lá, pô. Mas vamos lá. A Tibi e a Ana já deram uns ganchos ideais pra eu começar a falar do meu ponto favorito, da minha análise favorita desse arco, do que quer dizer no final das contas, né? Que é a questão de Karen B já se resolveu. É um arco que foi pra resolver a treta da Karen, né? Tanto que a luta final é com a Karen somente. A Tsukihei comenta no começo desse arco que as duas estão mais distantes. Ah, ela tá aí, por aí, lutando, brigando, não sei o que, tá na dela e tal. Eu tô aqui, na minha e tal. E aí a Tsukihei tem um papo muito interessante com o Araragi, que foi onde começou a clicar pra mim o que ela queria dizer. Ela fala que ela gosta de justiça, ela ama a justiça até, mas ela não sabe o que é. E ela, por conta disso, acredita na concepção de justiça que o Araragi e a Karen têm. Justiça, pra mim, não é literalmente justiça. Pra mim, é uma metáfora sobre a própria personalidade. Tsukihei, por ser a irmã mais nova, ela tá tentando se entender como pessoa, enquanto uma criatura imortal que ocupa o corpo dela, que teoricamente, como as exorcistas falam, toma o lugar, né, é uma impostora. Ela se sente uma impostora. Ela não se sente uma pessoa própria. E aí eu acho muito, muito, muito legal o fato de que a vítima principal não foi a Tsukihei, mas foi a mãe dos 3. Que foi infectada ou possuída, diga-se como quiser, pela Fênix. E ele passou essa maldição para a filha, digamos, né? Renasceu no formato da filha, de certa forma. E quando você tem essa sensação de ser uma pessoa impostora, vindo de uma outra geração, é muito provável que, e eu gostaria muito de saber se a família dos pais estão por aí em algum momento, me dá muita impressão de a Tsukihei, por ser a irmã mais nova, ela é a projeção
dos desejos da mãe. Ela é a projeção de uma mãe que é pouco presente, pelo menos no anime. A mãe foi vítima de se tornar uma impostora, porque tem aquela coisa de uma mãe jovem deixar de viver muita coisa para se dar aos filhos, para se doar aos filhos. Isso acontece, a vida muda de sentido e você acaba se doando para criar os seus filhos. E isso pode sempre acarretar numa mudança de comportamento da mãe, que é: se eu não posso realizar meus desejos, eu vou projetá-los dos meus filhos. A Karen e o Araragi, né? A Karen e o Koyomi Araragi já estão mais velhos, eles já têm um pouco mais de sentido na vida. O Araragi já namora, a Karen também, ela já luta bastante, ela que sai por aí fazendo as coisas, o Araragi estuda, quer ficar com a Hanekawa, caramba, 4. A Tsukihei é a única que me parece sempre muito incerta do que ela quer. E é engraçado porque ela é forçada nessa posição de filha e irmã, porque o Araragi vira pra ela e fala: eu já fui filho único, eu já me transformei, você sempre nasceu sendo minha irmã mais nova, você sempre nasceu nesse espaço, ocupando esse cargo. Eu acho isso do caralho, porque a discussão que a Yuzuru traz no final, na luta final que eles têm, ela traz toda aquela filosofia de que a pessoa nasce má, né? A filosofia do Shinzu, ela diz o seguinte, que a pessoa nasce má, naturalmente, e o ato de querer ser bom, ele é falso até por natureza, ele é até quase que impostor por natureza, porque você tá deixando de ser quem você é. E eles têm uma puta discussão, porque o Araragi fala: mano, eu não tô querendo mudar qualquer pessoa, eu tô querendo mudar alguém que é a minha família, e é uma pessoa que importa muito. Eles têm uma puta conversa ali e vira um papo de tipo, querer ser bom, querer ser outra coisa é muito mais autêntico do que você só sempre ocupar o mesmo espaço de ser irmã mais nova, de ser uma ave impostora que vai ocupar esse espaço para sempre. E aí a Yuzuru desiste de lutar com eles, ela se dá como derrotada quando ela entende de que a Tsukihei está pensando nessas coisas, de que o que é justiça, nessa metáfora de justiça, pensa no irmão, pensa na irmã como figuras para se refletir, para se construir como pessoa. E a Azuru fala: porra, é mesmo, ela pode ter uma maldição dentro dela que é uma parasita, mas ela tá fazendo diferente. E aí a autenticidade de querer ser outra coisa já vale muito mais do que ela é. E essa é a minha análise, que eu gostei muito desse episódio. Isso é relacionado à frase que eu anotei, que eu ia depois comentar. Porque ele fala, né, uma tentativa deliberada de ser real é muito mais real do que a coisa verdadeira. Então, é muito essa questão do tipo, ela tentar ser a justiça, por mais que seja uma justiça falsa, é muito mais real do que a justiça que ela não tem. E aí você entra nesse paradoxo, mas ela já tá deixando isso de lado para criar o próprio senso de justiça, o próprio senso de vida, né? Não só de justiça, mas do que ela quer. Tanto que ela fala, tipo, as Irmãs do Fogo, pra mim, já não faz mais sentido. Vou fazer uma festa de despedida e vou chamar minhas amigas do colégio. Mas você vê essa construção do tipo, ela tem a personalidade dela, ela protege a família, porque ela queria uma faca pra atacar o Araragi com a Shinobu na... Linha correta. Depois... Não, tá certíssima, né? Ela já tem um senso... Às vezes até melhor do que do Araragi. Quase que maternal, né? Até certo ponto. Falando de projeção da mãe. Mas você vê que essa foi uma frase que me pegou muito, né? Porque às vezes é meio que você fala tanto uma mentira que você acredita nela mais do que a verdade. E aí eu achei que é mais ou menos essa relação. Você acaba acreditando muito naquilo que você tá projetando, mas que não é o verdadeiro. Sim. Nossa, total. Isso me lembrou até uma reflexão que é, tipo, essa questão do ela procurar entender o que é justiça pra ela, não só por justiça ser justiça, né? Tipo, uma coisa a priori, assim, que é o imperativo categórico, né, do Kant, que é, tipo, age de tal forma como se você quisesse que o que você acredita seja universalizado, né? Então, tipo, você deve agir pelo que você acha correto, simplesmente pelo fato de que você acha correto. E que você deseja que isso seja universal. Então, quem faz as leis, né, é a racionalidade dos homens para Kant, não Deus, não é postulado, né? E nessa busca por fazer as leis, acho que tá esse movimento de... que é o que o Kaique acredita, né? Tá esse movimento de tentar se validar, mesmo sendo um impostor, e acabar sendo mais verdadeiro do que o dito real, o real positivo, né, no sentido de posto. E o próprio Araragi, ele fala, né, que se mentira é ser mal, que ele vai ser mal.
Porque ele vai mentir pra família dele pra omitir a verdade que possa prejudicar a família. Porque pra ele, mentir é mais importante, então ele vai carregar aquilo como se fosse uma verdade pra família não saber a verdade. E ele fala, tipo, estou disposto neste fardo. E pra ele, tudo bem. Isso traz bastante o conceito de bem e mal que a gente viu também lá no Cambarum Monkey. E eu falei sobre, tipo, o que é o mal, o que é o bem. Aí, quando a Chibi trouxe a frase do que, tipo, da mentira e que a mentira vale mais do que uma verdade muitas vezes, eu lembrei de outro conceito. Um conceito que vem da Telema, que fala sobre a verdadeira vontade. A partir disso, as pessoas de vez em quando interpretam o que é uma magia boa e o que é uma magia ruim. Verdadeira vontade é só o que você tá na Terra pra fazer. E cada pessoa dentro da Telema tem que achar sua verdadeira vontade. Qualquer coisa que você faça que não esteja nesse caminho, seria uma magia ruim. Então, se o que o Araragi quer é proteger a família, tudo que ele fizer pra proteger a família, independente se outras pessoas vão ver como bom ou ruim, aquilo é o caminho dele. E qualquer coisa que ele faça fora disso, vai ser uma coisa que intrinsecamente ele vai ver como errada. Mesmo que seja estudar. Porque a gente sabe que ele devia estar estudando pra estar com a Senju Ogahara e os dois viverem lá a vida que a Senju Ogahara já descreveu pra ele. Mas ele não, ele tá fazendo tudo menos estudar nesse arco, dá um desespero. De vez em quando, para de fazer merda, vai sentar sua bunda e estudar. Mas ele também se desvia inteiro pra estar com as irmãs. Eu queria só fazer um comentário que é a Gótica lá, ela pode ter feito do Araragi, assim, de gato-sapato, esfregado a cara dele no chão, literalmente explodido o coração dele com uma mão só, mas nada machucou mais o Araragi do que ela ter esfregado na cara dele que o Oshino não falou tchau pra ele, velho. Sim. Mas eu achei do caralho, assim, colocar essa relação entre os três. Primeiro que eu acho que agora eu entendo muito mais a função do Kaique enquanto personagem. Só que ao mesmo tempo me levanta uma dúvida, assim, tipo... Afinal de contas, então, o que o Shinobu estava fazendo ali na escola? Tipo, no final, todas essas crianças estão à mercê do jogo dos três, sabe? Porque cada um meio que tá lidando com as anomalias do jeito que acredita, né, na sua filosofia. A Gótica lá é no sentido completamente positivo, né? Não positivo de bom, mas positivo de imposto, uma direção só, ser em si e, mano, foda-se, é isso, eu vou matar. O Kaique no sentido negativo, né, de, tipo, negar aquilo que tá posto, né, de se colocar no papel do impostor. E nesse movimento da negação acabar alcançando o que ele acredita que é verdadeiro. E o Shinobu nessa de, tipo, tentar fazer com que a resolução para as anomalias e para as pessoas esteja na unidade, né? Na unidade da pessoa com o problema dela. E a superação disso. Inclusive, o detalhe mais legal, que eu acho que foi uma revelação bacana que a Yozuru deu, é que os três estudaram na faculdade juntos, né? Eles são tipo Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, né? Quase que... Caraca! Meu Deus! Literalmente. O Kaique tem a cara do Orochimaru, inclusive. E é realmente os três, assim, cada um foi pra um lado, tá ligado? Eu acho muito engraçado como o Kaique parece mais vampiro do que qualquer um dos vampiros que a gente viu até agora. Não, ele só não gosta de tomar sol, ele é que nem eu. Ele só é bem anêmico. Mas o que eu ia falar é que nesse Monogatari, uma das coisas que funciona é essa expansão de mundo, né? A gente tinha personagens soltos, agora a gente tem um contexto. Não só três personagens que se conhecem, mas estudaram junto, vieram. Ai, de onde eles sabem essas anomalias? Tem um grupo na faculdade, meio estranho. Mas tá tudo bem, quem não fez coisa estranha na faculdade? A minha coisa estranha foi ter feito letras mesmo, né? Mas uma coisa que eu quero, retomando a discussão do episódio passado, é muito... Primeiro que a gente não viu uma amostra do poder da Fênix, de fato. A gente não viu, tipo, ela pegando fogo e voltando, ela trocando de corpo, como isso acontece. Então, eu quero saber como o Kaique explica isso nessa questão de que é tudo mental pra ele. Porque a verdade parece, tipo... Ele chegou, amaldiçoou a Karen,
fez as coisas que teve que fazer, aí brigou com todo mundo, pediu um perdão meio estranho pra Sanji Ogahara, foi embora e não foi. Mas, foi tipo, nossa, aquela menina é estranha também, mas eu não consigo explicar. Eu vou vazar e mandar minha colega meio doida olhar lá ver. Só que a colega é meio doida e ela foi olhar lá matar. Talvez não fosse o que ele tava pensando, mas... Não, pelo que eu entendi, ele já tinha se ligado o que era e contou pra amiga porque ela é especialista naquele assunto. E ela foi lá matar. Ele fala, mano, eu sou mó salafrário, eu sou mó cafajeste. Ela que sabe fazer as coisas de verdade, eu não. Agora, outra coisa que eu achei... Não sei se eu digo... talvez curioso. É que dessa vez... Tudo bem, fechou algumas pontas, mas eu não vi nenhum gancho pra continuação. Existe um porquê. Tsukuri Fênix era pra ser a última. É conhecido como Final Chapter. Porque eu falei, nossa, mas não tem nenhuma ponta pra continuar. Tem a Sanji Ogahara voltar e dar uns tapas na cara do Araragi. E ficou falando que a mulher mais bonita era a Hanekawa. A Hanekawa, oxi. E o próximo arco é dela, inclusive. Eu acho que o que tá aberto não tá em Tsukiri, tá em Karenbi. Que é o fato do que a Sanji Ogahara deve pra Hanekawa. Talvez isso seja abordado no próximo arco, que é o Tsubasa. Capaz? Ou não! E eu quero trazer só uma notícia triste pra vocês, que eu não achei a fonte. Mas nós não queremos muito saber a história do Araragi. Sim. Vamos ter que ler novel, porque não foi animado. Existe, não foi animado. Eu não sei com quem tá os direitos, mas ficou, tipo, jogando de um lado por um outro há uns anos. E o projeto já foi, tipo, cancelado e engavetado, porque é, tipo, capítulo 0, que conta a história dele. Então, tirando os pedaços que a gente já vai abordando por cada arco, não teremos... É foda, porque lançou anime recentemente, tá ligado? Continuação. Então, assim, o direito tá com alguém. Eu confesso que eu tava fazendo, né, algumas pesquisas. E aí eu tomei um semi-spoiler da Shinobu sobre a história dela. E daí eu vi que ela também é protagonista de alguns outros arcos. Então talvez essa relação, pelo menos da história da Shinobu com o Araragi, a gente tenha mais informações pela frente. Eu tenho literalmente um último comentário, mas eu quero que seja o último mesmo. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gastei todos os meus neurônios. Não, né? Fala. O PDF que eu tinha era só de Karenbi. Eu achei o do Tsukiri Fênix. A cena da escova existe na novel. Ah, ok, A tá. Esperança morreu. Menos mal, porque eles não fizeram uma coisa nova pra jogar na sua cara. Pior. Não, é pior, que eu canon, acho que tá seria. ligado? Eu acho. Então, é ruim porque é canon, mas eu acho que seria pior se o time de animação tivesse sido o seu próprio caminho para fazer essa cena sem pegar do material base, entendeu? Eles só estavam fazendo o trabalho deles, que é a adaptação. Agora, a minha teoria de que não adaptaram, então, a história do Araragi, porque envolve uma escova de dente elétrica, tá ligado? E aí falaram, não, pelo amor de Deus. Chega. Natan, abra a boca e feche os olhos. Está começando o Kanshou do Bilhão. Eu nunca me senti tão violado com a apresentação de um programa. Muito obrigado, Felipe. É isso mesmo, na noite de hoje estamos todos aqui constrangidos, consternados, querendo voltar pra casa, que a nossa mãe nos busque na creche para que esse dia infernal acabe de uma vez. E é isso, né? Qual que é o nosso placar mesmo, Natan? Eu tô desconcertado até agora, eu não sei como continuar. Cara, o nosso placar tá, assim, nem a emoção eu consigo tirar do placar, porque ele tá 12-12, tá empatado. Eu espero que as questões de hoje sejam pelo menos um pouco divertidas e respeitosas, e que não tenham relação consanguínea com nenhum de nossas convidadas. Vamos começar então com a Tibi, escolhendo a questão número 1 ou número 2, fácil, valendo um ponto. Não tem critério, Ana, não tem critério. Você tá mexendo no bracinho, não tem critério. O critério é o feeling. Antes a Ana reclamou que ela era sempre a primeira por conta de ordem alfabética, né, de escola. E agora que ela não foi a primeira,
Ela está reclamando? Que isso? É duas coisas. Reclamar de homem é meu dever moral e cívico. Eu não tive a oportunidade hoje. Segundo, eu só tava pensando que no último episódio foi você também. E aí que dá confusão de que eu sabia todas as suas. Foi por isso. Bom, vamos ver, né? Justo. Mas eu não fiz as perguntas pra Tibi, eu acho. Eu acho que eu fiz pra você, não foi? Foi eu que Não fiz lembro pra também, ti, honestamente. Viu? Não tem constância. Vamos lá, Tibi, número 1 ou número 2? Fácil, valendo 1 ponto. Vamos lá, número 2. Quantos donuts Shinobu e Araragi dividem? Letra A, 8. Letra B, 12. Ou letra C, 10 donuts? 10 donuts. Correta resposta. Saímos aqui do empate, partindo para 13 pontos. Faz o L. Vamos lá, Felipe, vai cativo. Vamos lá, então, Ana. Fácil, valendo 1 ponto. Qual é o tipo sanguíneo da Tsukiji? Alternativa A, B. Alternativa B, A. Alternativa C, O. Alternativa A, B. Correta Certa resposta. Eu quase coloquei alternativa A, alternativa B, B, mas eu pensei, pô, por que facilitar? A gente sempre troca. Exatamente. Depois acontece uma debanda em grupo do Kanshou de apoiadores. As pessoas se perguntam por quê. Ninguém se pergunta por quê, ninguém se importa com a gente. Vamos lá para as questões médias, número 3 ou 4, Tibi, você pode escolher. Vamos na número 3. Número 3, valendo 2 pontos. Qual dos personagens de outro anime teve uma aparição nesse episódio? Letra A, o Pikachu. Letra B, o Kyubey, de Madoka Mágica. Ou letra C, Patamon, do Digimon. Letra B. Correta resposta. Afinal de contas, o estúdio Shaft é responsável pelos 2 animes. E acho que em 2012, que é a época do Issei Monogatari, já tinha saído Madoka Mágica. E eles devem ter feito aí uma pontinha comédia. Ganhou 2 pontinhos, parte para 15 pontos. Só pra especificar, apareceu o Kyubey antes do Araragi encontrar a dupla fatal lá no episódio 2. Ele passa numa plaquinha assim. Vamos lá, Ana! Sua pergunta aí, número 4, é a seguinte. Quantos corvos aparecem na antena da casa dos Araragi aos 4 minutos e 35 segundos do episódio 4? Alternativa A, 30. Alternativa B, 18. Ou alternativa C, 23. Alternativa C. 23, correta resposta! Tu sabia mesmo? Que Viu, tu chutou médio? muito Vocês bonito? conseguem acertar as médias. Eu anotei essa. Caralho! Eu anotei essa. Sintonia! Atingimos aqui a sintonia do Eva. Eu falei, se eles perguntaram o valor da nota no passado, quando eu vi essa cena, eu falei, eu vou parar e eu vou contar a quantidade de corvos. Não, mas o que você contou quando eles apareceram na antena. Sim, porque quando eu saio voando um monte, não tem como. Eu falei, eles não iam ser tão loucos assim. Bom, vamos lá. Assim, vocês estão empatando porque vocês estavam errando tudo da última vez, mas agora vocês estão acertando tudo. E aí pode ser que fique empate de novo se continuar desse jeito. Mas eu acho que é melhor ter ponto do que não. Empate! Vamos lá, Chibi. Tibi, a sua questão difícil vai ser a número 5 ou número 6? Vamos na número 5. Número 5 diz o seguinte. Karen diz que será Cerberus o guardião do inferno enquanto Araragi sai de casa. No inferno de Dante, em qual círculo do inferno Virgílio alimenta Cerberus? Letra A, no primeiro círculo do inferno. Letra B, no sexto círculo do inferno. Ou letra C, no terceiro círculo do inferno? Vou chutar a letra C, terceiro círculo. Caralho, Tibi! Correta resposta. Terceiro círculo do inferno é onde Virgílio encontra Cerberus e dá um whiskas. Claramente a resposta óbvia. Óbvio, vai. Cerberus, 3 cabeças, terceiro círculo, terceira pergunta. Isso que eu ia falar, C de Cerberus. C de 3 também. Aí, ó. Parabéns pelos 3 pontinhos. Você chegou nos 18 pontos. Vamos ver se vai ser o mesmo destino da Ana agora. Vamos lá, Aninha. Pergunta 6, difícil, valendo 3 pontos. A filosofia de Shun-Tzu traz um tom mais sombrio ao confucionismo. Ao dizer que a natureza do homem é má, ele se assemelha a qual filósofo que afirma que o homem é o lobo do homem? Alternativa A, Adam Smith. Alternativa B, Thomas Hobbes. Ou alternativa C, Maquiavel? E, Thomas Hobbes. B, Thomas Hobbes. Correta resposta. Putz, vocês conseguiram. Parabéns. Porra, vocês empataram de novo. Eu quero só dizer uma coisa. Tibi, você tá de parabéns. Suas respostas foram respondidas através de anotações. Tirando a primeira, as minhas foi na fé.
Eu, na verdade, nem ouvi direito o que aconteceu na pergunta 2. Eu tava saindo do grupo dos apoiadores. Parabéns, mas eu não sei se vocês vão querer resolver isso ou não. Porém, eu tava salvando umas prints. E eu tenho uma pergunta esporte pra vocês. Só pra vocês terem o gosto um pouco. Ok, tudo bem. Em um dos prints do primeiro episódio, quando o Araragi está apresentando sua irmã, aparece uma carta de baralho normal, só que metade dela é a rainha de espadas, representando a Tsukuri brava, e a outra metade, ela como a rainha de copas, representando a Tsukuri de uma forma fofinha. E como em Bakemonogatari a gente já teve o quê? Um gato. Eu pergunto pra vocês, nas ilustrações das rainhas do tarô, feita por Pamela Smith, qual delas apresenta um gato que foi baseado no modelo da carta? Aí, tipo, são 4 opções. Rainha de paus, rainha de espadas, rainha de copas e rainha de moedas. Cada um tem que falar uma. Puta que pariu. Eu vou de copas. Eu vou de pau. Parabéns, Fê, você acertou. A rainha de fogos, que é representada pelo naipe de bastões, é a que traz um felino em chamas. Como vocês não pensaram nisso? Se você me falar que tinha qualquer outra coisa que não fosse a escova de dente... Sabe aquele vídeo do gorila e as crianças jogando basquete? Uhum. Basicamente foi esse que foi o episódio pra mim. Eu só conseguia ver as crianças jogando basquete, que no caso eram as crianças escovando o dente. É assim que eu e a Chibi nos sentimos todo episódio. Parabéns, Ana, pela observação e por ter feito uma pergunta. Eu espero que isso não seja um presságio para mais nada no futuro. E a gente encerra o Kanshou do Bilhão com 18-18, um empate de sucessos em vez de ser um empate de derrotas dessa vez. E a gente vê o que acontece nos próximos 4 episódios que restam nessa temporada do Kanshou. Aí, seu psicopata, você já me trouxe pra esse prédio abandonado. Era pra eu trazer o saco preto ou você já tem? Deixa de ser chato e fica quieto. Olha lá embaixo, tá chegando alguém. Uma menina? Jovem? É seu próximo alvo, por acaso? Shhh. Logo mais... Aham. Cara, eu sabia. Você tava obviamente mentindo. Não tem nada acontecendo. Mas você não tá estranhando que tem uma jovem nesse terreno baldio? É assim que todas as outras morreram, Nathan. Enquanto você estiver aqui do meu lado, óbvio que nada vai acontecer, né? Eu já falei 1000 vezes que eu não sou o assassino. Então quem é? Fala logo. O que é que você tá escondendo? Eu não tô... Ah, perfeito. O estresse já ganhou. Agora é deixar acontecer. Pra onde você tá? Eu estou indo seguir o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast. E ficarei de olho para não me assustar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Claymore.